Fala galera, tudo bem? Então, seguinte, a gente vai começar com a primeira aula ali, startando uma interface do software ali, a gente vai explorar a interface ali, vai aprender os recursos, vai tentar frisar bem o recurso, porque qual que é o intuito dessa aula? O intuito é vocês terem um aprendizado avançado, ou seja, mas para a gente poder conseguir partir para esse aprendizado avançado, a gente precisa entender qual é o significado dessas funções que a gente vai usar lá na frente, porque não adianta eu começar a dar uma aula na frente de usinagem em 3D, usinagem com quarto eixo, seleção de face, de sólido. Não adianta eu dar uma aula dessa lá na frente se vocês não vão ter a base para entender o que está acontecendo, tá? Então, quando vocês terminarem de instalar o Mastercam e abrir, ele vai ter essa interface aqui que vocês estão vendo, beleza? Ele é composto aqui pela parte de salvamento, né, em arquivo, aqui em file, aqui em cima, quando você clica aqui, né. A gente pode usar ele tanto em português como em inglês, mas as funções e os posicionamentos é o mesmo, tá? Então aqui quando você clica em file aqui, você vai ter aqui as opções de criar um novo arquivo, de abrir um arquivo existente, de mesclar um arquivo, que é muito importante para a indústria, a gente vai aprender como mesclar um arquivo, né? Como converter um arquivo e algumas opções de configurações do próprio software mesmo. Tá? Mas no dia a dia a gente vai usando essas funções. Aqui na parte do iniciar aqui, você tem algumas funções de ferramentas, como treina para medir o que você está fazendo, né? O tipo de visualização de sólido, copiar, colar, deletar algumas entidades, né? Analisar ângulos, comprimentos, tamanho do ângulo, né? Checar alguns problemas que podem acontecer com a regeneração do sólido. Então a gente tem que treinar bastante essa parte aqui para poder progredir. Aqui em questão de wireframe, ou a gente pode chamar isso aqui de área de desenho aqui, né? Onde a gente pode construir retas, círculos, onde a gente pode construir splines. Nessa área de arame aqui que eles chamam, né? Wireframe ali, ou linhas, retas e curvas, a gente consegue fazer todas essas funções. Essas funções são legais tanto para sólidos quanto para desenhos 2D. Ou seja, que é composto só pela linha ali, não tem a extrusão na parte de baixo. Beleza? Aqui em superfícies, a gente vai conseguir fazer algumas edições em sólidos, tampar alguns furos onde a gente quer que ele usine e não evite, né? A gente pode usar alguns exemplos aqui, mas é mais para essa finalidade. Aqui em sólidos propriamente ditos, a gente vai fazer a parte de extrusão, a gente vai fazer a parte de furação, a parte de varredura por loft. Aqui, por exemplo, com mais informações, a gente conseguiria fazer uma cava inclinada, né? Puxando uma cava inclinada direto com a função de loft, a função de revolução para peças cilíndricas, né? Preparação de modelo, a gente consegue remover algumas superfícies, remover alguns chanfros, a gente consegue puxar, encurtar, diminuir sólidos. Então aqui a gente vai tentar usar todas essas funções nesse tempo que a gente tem para poder fazer esse curso de vocês. Só que o que é importante é pegar essa aula 1 e treinar, tá? Pegar essa aula 1, baixar o software lá certinho, treinar, repetir várias vezes, para quando a gente começar a progredir, lá no meio de uma explicação de uma movimentação do quarto eixo, me perguntar o que é um plano, entendeu? Então aí fica um pouco complicado, a gente vai tentar evitar isso aí com essa preparação dessa aula, né? Óbvio que a gente vai responder a pergunta nos nossos encontros síncronos, mas a gente tenta fazer para fluir melhor o curso, beleza? Aqui nessa parte que mexe aqui, é mais usado assim para modelagem mesmo, sabe? Para modelagem, para você conseguir expulsar uma superfície, puxar uma superfície, o que é pouco usado por programadores, tá? A gente usa pouco isso aqui no dia a dia. Eu falo por mim porque eu uso software no dia a dia. Mas as funções mais usadas aqui são funções como essa do início, a parte de desenho aqui mesmo, a parte de sólido, né? Essa parte de draft aqui onde a gente confere, cota uma coordenada, verifica uma medida, né? A parte de transformação onde a gente arrasta, movimenta os planos e sólidos. Então é mais ou menos por aí que a gente vai usando. Essa parte aqui é mais para arte, né? Onde você consegue fazer uma coisa mais orgânica, uma coisa mais esculpida, ou seja, foge um pouco da alçada do nosso curso, então a gente vai usar pouco isso aqui. Beleza? E o que é o ideal? É a gente terminar esse curso entendendo o fresamento 2D, entendendo o fresamento 3D e entendendo o fresamento com um quarto eixo. E esses 8 encontros que a gente vai fazer é voltado para isso. Beleza? A gente quer fresar engrenagem, a gente quer fresar alguns fusos no quarto eixo, a gente quer utilizar a capacidade da máquina
para realizar esses feitos, né? Então vamos começar aqui, ó. Fechou. O que a gente tem aqui, ó? Nessa área aqui onde está classificado como toolpaths aqui, ó. Essa área como está classificado como toolpaths é onde vai ficar a árvore de projetos da usinagem, tá? Então aqui nesse toolpaths eu posso ter uma máquina, uma fresadora, posso ter a usinagem, né? De um determinado programa, de uma determinada peça. E posso ter um torno embaixo e a usinagem. Não tem problema nenhum, porque a hora que eu for gerar o código, eu seleciono somente a parte que eu desejo. Eu gero o código somente da parte que eu desejo. Então eu posso ter mais de uma máquina aqui, eu posso ter uma router, eu posso ter uma fresadora. Então aqui é a nossa usinagem. E para começar aqui a usar essa fera, ele é bem parecido com o Mastercard X5, bem parecido com o X9 2017. Ele muda algumas coisas de lugar, melhora algumas coisas, mas a estrutura do software é a mesma. Então, aqui em máquina, eu tenho as minhas opções de máquina. Então, para começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que selecionar qual é o tipo de peça que eu vou trabalhar. Se é uma peça por revolução cilíndrica, se é uma peça retangular, né? Então, aqui em tipo de máquina eu defino, né? Eu vou fazer uma aula só para configuração da máquina, mas hoje o intuito é pegar o básico do software. Então, eu não vou para configuração de máquina agora, tá? A gente vai usar essas funções que a gente vai precisar no curso todo. Então, como o curso é voltado para fresamento, a gente vai pegar uma fresadora qualquer, pode ser uma default. Default é quando você pega uma fresadora sem configuração qualquer, né? Depois você vai editar ela, se ela é 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos, não importa. Você pega uma fresadora qualquer aqui. Então eu peguei uma D600 da Home aqui, que já está pré-configurada. E aí, quando eu pego essa fresadora D600 da Home, me aparece automaticamente essas funções aqui que ela possui, ó. Que é as funções 2D da usinagem, são as funções 3D da usinagem, né? Isso para o 2023, quando eu clico na bandeja aqui para baixo, as funções 3D da usinagem. E aqui as funções para quarto eixo, para 5 eixos, que é onde a gente vai estar treinando bastante aqui, que foi o que foi solicitado. Mas para isso a gente precisa construir a base. Então, assim, o que eu preciso ter bem cravado para vocês, para a gente concluir esse curso com êxito, né? A gente precisa entender em que área de trabalho eu estou do software, a gente precisa entender como configurar um sólido, a gente precisa entender o que é um plano, né? O que é um plano e o que é um nível, né? A gente precisa entender muito o que é um nível, o que é um plano. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou criar uma peça básica, né? Óbvio, vamos começar pelo básico, para a gente definir funções, planos e níveis, tá? Funções, planos e níveis. Funções, planos e níveis. Sempre assim, beleza? Então, vamos lá. Peguei a máquina, agora eu volto aqui em cima, dou um clique nessa parte wireframe, aqui em cima, e ele me dá algumas opções de geometrias diferentes, né? Ele me dá algumas opções de geometrias diferentes. Quando vocês estiverem acompanhando a aula, vamos tentar ir fazendo em casa, né? Hoje a gente não está se conectando junto, mas vamos tentar ir fazendo em casa junto para ir frisando esse conhecimento. Então, assim, ele me dá algumas funções aqui. Então, tem várias formas de eu desenhar isso aqui. Eu vou começar pelas formas mais simples e vou aumentando o conhecimento conforme vai passando os dias e as aulas. Eu vou pegar umas formas retangulares, né? O que são formas retangulares aqui? Eu tenho formas de retângulo mesmo, eu tenho formas de retângulos mais shapes, né? Mais conhecidos aqui para nós do Brasil como oblongo, né? Eu tenho formas de polígonos, que são sextavados, que são octógonos, então esses são caracterizados como polígonos. Eu tenho elipse, eu tenho hélice e eu tenho espiral. Eu vou começar aqui com um polígono, né? Eu pego essa função polígono, a partir do momento que eu pego essa função polígono, ele me dá uma série de configurações aqui para elas. E o primeiro lado a primeira opção é quantos lados vai ter esse meu polígono, né? Então eu vou dizer aqui que ele vai ser um penta, né? E digito 5 e dou Enter. A partir do momento que eu ancoro ele em algum lugar, o que é isso ancorar? A partir do momento que eu clico nessa área gráfica aqui, ó, né? Eu clico nessa área gráfica, ele fica com esse polígono aberto aqui, ó, para mim definir o tamanho desse polígono. E aí, né, para nós é indiferente, o polígono ele pode ter uma medida circunscrita ou inscrita. No momento que ele é um polígono inscrito, é quando o diâmetro da medida do meu polígono toca por dentro, ou seja, tá vendo essa área, essa tracejada aqui, ó? Ele tá tocando por dentro do meu polígono. No momento que eu digo que ele é inscrito, né, circunscrito, eu inverto ele aqui, ó, e o meu polígono passa a ser por dentro do diâmetro, tá vendo? Então, assim, né, no nosso caso, a gente vai deixar o polígono geralmente por dentro, porque na mecânica, um sextavado, um pentágono, importa o comprimento do lado dele ali, né?
o comprimento do lado dele. Então a gente sempre trabalha com a medida por dentro. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente vai usinar um sextavado para uma chave de 24. Então o diâmetro do meu sextavado aqui tem que ter 24, tá vendo? Porque a chave vai encaixar aqui, ó. Ó, 24, 24. No caso aqui eu estou colocando em raio, né? Então ela está com 48, tá? Mas se eu quisesse fazer um com 24, era só colocar 12. Beleza? Então a gente finaliza e dá OK. Então a gente já tem a primeira figura geométrica desenhada aqui. Tá? Eu vou dar uma aula assim, essas aulas gravadas, eu vou fazer uma aula corrida, porque você tem a possibilidade de voltar ao vídeo, assistir o vídeo de novo. As aulas que forem conectadas simultâneo, a gente vai fazer uma aula onde eu vou com calma, vou clicando, porque você não vai ter opção de voltar. A gente vai fazendo tudo junto, né? Então aqui, ó, eu digitei aqui, escolhi a função retangular, peguei a função retangular, disse que ele tem 5 lados e falei que ele tem 24 aqui dentro, né? Então, a partir do momento que a gente pega uma medida de uma aresta até a outra, né, ele provavelmente vai dar alguma coisa próxima de 48. E aí, depois que eu fiz isso, né, sem movimentar nada, a única coisa que eu fiz foi pegar uma fresadora. Então, quando eu pego uma fresadora, ele já entende que é eixo X e eixo Y. Então, tá aqui, ó, né, no meu plano de topo, né, veja aqui embaixo, ó, plano de topo logo abaixo aqui onde eu estou passando a mão. Ele já entende que é um plano de topo. O que eu vou fazer para a gente conseguir fazer essa primeira aula? Eu vou fazer a extrusão desse plano para a gente começar a entender sobre níveis, sobre planos e sobre sólidos. Então eu vou extrudar esse primeiro polígono aqui e, né, quando eu clico nele aqui, o lado da seta para uma extrusão, nesse momento não me importa, então eu posso dar OK, ó. Então ele está extrudando para cima do meu plano, e é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu gosto de sempre pegar o plano na face zero da peça, então eu inverto ele aqui para baixo, ó, né? Eu faço um opposite side aqui, ó, o reversial aqui que ele deu para reverter todos. Eu inverto ele aqui para baixo e dou OK, beleza? No momento que eu fiz essa inversão, ele criou o meu plano de topo já com zero peça aonde eu queria fazer mesmo. Por que você fala assim? E óbvio também, eu não dei a medida da profundidade aqui, mas aonde eu queria fazer essa reversão. Por quê? O meu zero peça já está na face, no centro, então provavelmente eu vou pegar ou um bloco, né, quadrado para fazer essa usinagem, ou eu vou pegar, né, um tarugo cilíndrico para poder fazer a usinagem desse sextavado aqui, né? Tem vários métodos da gente fazer essa usinagem aqui. Uma delas é a usinagem convencional, onde eu vou fresando lateralmente do tarugo e vou tombando ele. No meu caso aqui, eu vou fazer a prática do desenho hoje para a gente entender as questões dos níveis, para aí sim a gente partir para a usinagem. Então, assim, fez esse pentágono aqui, a gente vai abrir uma cavidade nele. Em cada face dele, a gente vai abrir uma cavidade. Por que a gente vai fazer isso? Para poder treinar as questões de planos e níveis. Então, nessa primeira face dele aqui, eu já vou abrir uma cavidade oblongada. Então, eu volto de novo aqui em Wireframe, clico aqui em cima, pego as funções retangulares, né, corpos retangulares, e vou em Rectangular Shapes, clico nele aqui, clico no centro aqui, ó, do meu bloco, digo que eu quero que ele ancore pelo centro aqui, ó, tá vendo que ele dá o ponto de referência da geometria, ó, bem no canto esquerdo aqui, digo que eu quero no centro e ele começa a me dar a possibilidade de movimentação aqui, né, eu vou abrir um pouquinho aqui e vou soltar ele. Agora, ele diz, ó, retângulo, não, eu quero um oblongo, ó, tá lá, ó, fechou. Agora está uma geometria oblongada. E aí eu vou dar uma medida inteira, né? Vou dar uma medida inteira para a gente conseguir ter uma base para poder fazer a prática também. Vou digitar 25, né? E vou digitar uma altura de 15. Tá lá. Fechou. Ok. Agora eu vou dar um OK aqui. Fechou minha fórmula, minha forma geométrica. Está feita uma forma geométrica de oblongo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um corte nesse sólido, né? Então eu volto de novo na minha função aqui em cima, sólido, ó. Beleza, sólido. Depois que eu volto nessa função sólido, eu vou fazer ou uma extrusão, né? Ou um furo. Mas eu vou fazer uma extrusão. Então eu clico aqui e seleciono a minha forma retangular aqui, ó. Tá? Beleza? E o que eu faço? Eu dou um OK nela. E aí, ao invés de clicar aqui, ó, no caso, se ele tiver em português, vai estar create, né? Vai estar criar o corpo ou cortar o corpo. No caso aqui, ó, cut body, que está em inglês, né? Fechou, dou OK. Tiro aqui a distância que eu quero, uma cavidade de 20 milímetros. E tá ali, ó. Feita a cavidade, posso dar OK. Tá cortado o sólido. Tá, ô Robert, mas você falou que a gente vai treinar hoje sólidos, planos e níveis. Tá, então a gente está treinando primeiro sólido. Agora a gente vai treinar nível. Por que nível? Eu quero preservar
tá vendo essa linhazinha azul que tá mais espelhada aqui, ó? Onde eu passo a minha mão devagarzinho aqui? Eu quero preservar esse arame aqui. Então, nessa preservação desse arame aqui, eu vou ocultar esse nível. Essa função nível tem no Mastercam X5, no Mastercam X9, no 2017. Quase todos os Mastercams têm essa função, só não sei se for muito antigo. Mas a partir do X5, todos têm essa função nível. Então, aqui em nível, eu vou criar um novo nível. Veja que quando eu clico aqui em nível, aqui embaixo, né? Se o Mastercam de vocês não tiver com essa funçãozinha aqui embaixo, nível, você vai vir aqui em visualização, né? Aqui em cima. Então, digamos que não esteja aqui minha função nível. Eu vou fechar ela aqui para vocês verem. Não tá lá, ó. E, Robert, como é que eu vou fazer a aula agora, né? Então, o que eu vou fazer? Só tá lá funções recentes, planos, sólidos e usinagens, né? Estratégias. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui em visualização, aqui em cima, ó. Tá vendo onde estou passando a mão bem devagarzinho aqui, ó? Visualização. E vou habilitar para mim visualizar a função níveis lá, ó. Ó, cliquei. Ela volta a aparecer no meu campo de trabalho aqui embaixo. Beleza? Então, para isso eu vou precisar criar um nível. Eu quero preservar esse arame aqui de acordo com que eu altere esse sólido. Então, preservar esse nível aqui, eu aperto nível 2. Tá? Veja que quando eu aperto nível 2 e dou a tecla Enter, ele já automaticamente cria aqui. E o que eu vou fazer com esse nível? Eu vou clicar nessa janela onde eu vejo o nome da função, 2 cliques na janela, e vou dizer que é o oblongo. Oblongo, tá vendo? Por que eu estou fazendo isso? Para poder preservar essa estrutura geométrica aqui. Mas, Robert, por que você quer fazer isso? Para facilitar a minha seleção, né? Para poder fazer a usinagem. E para que se eu precisar modificar meu sólido de alguma forma, eu não perca a estrutura. Porque, veja, eu tenho um sólido aqui, mas eu não tenho nenhuma aresta nele. Se eu apertar juntamente a tecla Alt mais S junto, some o meu sólido e fica aparecendo só a estrutura de arame aqui, ó, do meu sólido. Eu quero preservar isso. Então, se eu mudar meu sólido, eu não vou bagunçar porque ele vai estar em um outro nível. Então, eu volto para Alt S, Alt mais S novamente, clico na aresta, né? E aperto a tecla F4, né? A partir do momento que eu aperto a tecla F4 aqui, peraí só um pouquinho. Aí. A partir do momento que eu aperto a tecla F4 ali, né, a tecla de função 4 mesmo do Windows, ele me diz qual nível, né, quais são as propriedades, ele me diz que é o tamanho da posição de X, ele me diz o tamanho do raio, ele me diz o tamanho do diâmetro, e ele me diz em qual nível isso aqui se encaixa. Em qual nível isso aqui se encaixa? Ele tá desenhado no nível 1. Eu quero transferir essa linha, inclusive, para o nível 2. Primeiro a gente criou, depois a gente está transferindo para nível. Depois a gente já vai desenhar no novo nível para não precisar ficar transferindo. Então, é só para praticar mesmo. Beleza? Então, aqui em nível 2, eu aperto e dou Enter. A partir do momento que eu dou Enter e dou um OK aqui, veja que essa geometria veio para o nível 2. Ó. Já tem uma entidade aqui no nível 2. Ó. Nível 2. Já tem uma entidade no nível 2. Quando eu oculto, ó, vou dar o Vzinho aqui para a entidade de cima, e aí ele me dá a possibilidade de ocultar o nível que não está marcado. Então, tá lá, ó. Quando eu oculto, sumiu meu arame, ó. Olha lá, sumiu minha linha, né? Sumiu minha aresta azulzinha ali. Por quê? Porque eu ocultei ela dentro do nível 2. Agora eu vou repetir essa operação para essas outras 3 que faltaram. Essa e essa. Quando eu seleciono as 3 assim, eu posso vir aqui, ó, né? Na tela inicial, né? Em ferramentas ali, e analisar a entidade. Ou ele me diz, né? Ali, ó. Olha ali em cima na bandeirinha, ele já me diz, ó. Analisar a entidade, tecla F4. Eu posso clicar em analisar a entidade. E aí eu vou alterando elas de nível. Então, veja lá, né? Nível vai participar agora do nível 2. Eu dou OK, né? Dou OK. Olha lá. No caso, eu fiz um pequeno erro aqui. Eu podia ter alterado todos e clicando para o lado e depois dá OK. Ele não fecharia a minha função. Então, eu clico de novo clico na aresta, aperto a função Ctrl e clico na outra que eu quero junto aqui, ó. Ele vai selecionar, tá? No 23... No Mastercam 2023, já não precisa apertar Ctrl. A partir do momento que eu vou clicando nas arestas aqui, ele vai selecionando. Então, se eu apertar ESC no meu teclado, ele tira as funções e eu não tenho mais nenhuma seleção. A partir do momento que eu vou clicando aqui, ó, ele vai selecionando tudo junto. A partir do momento que eu aperto o ESC, ele perde as seleções. Então, agora a gente vai transferir as duas juntos para o nível 2. Então, essa e essa eu quero transferir para o nível 2. Então, eu aperto analisar a entidade e ele me dá lá, ó, nível 1, OK, passo para 2. Beleza? Aqui, ó. Fechou lá, validei nível 2. Aperto para o lado aqui, ó. O meu raio ainda está no nível 1, ó. Volto ele para nível 2. Dou OK e aplico, ó. Propago e aplico. Beleza. Agora eu tenho 4 entidades no nível 2. O que seriam essas 4 entidades? É só a estrutura do meu oblongo ali, ó. A partir do momento que eu desseleciono
e seleciono ele, ele volta a aparecer. Isso ajuda a gente em seleção para usinagem, isso ajuda a gente a não bagunçar o nosso sólido à medida que a gente vai editando ele. Porque às vezes eu vou fazer alguma modificação aqui, faltou um furo aqui, faltou alguma coisa, eu acabo excluindo esse meu sólido e ele perde a referência, né? O que é referência? É a geometria onde eu extrudei ele, certo? E aqui, ó, quando eu clico aqui em sólidos, ele tem a estrutura, a árvore de projetos, ó. Como que eu fabriquei isso aqui, ó. Então, quando eu perco essa referência, ele vai pedir para mim regenerar isso aqui, ó, ou até indicar a referência desse cara aqui. Né? Então, a gente não quer fazer isso para não ter que ficar arrumando na medida que a gente vai usinando, vai ter que ficar arrumando isso. Beleza? Então, eu saio dessa função, volto para minha função usinagem aqui, e tá lá, né, do ESC, que estava selecionado o meu sólido ali, né? Aí, ESC, estava selecionado o meu sólido ali, cliquei fora. Agora, a gente vai trabalhar com níveis. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar um plano de fundo. A gente quer primeiro fazer uma usinagem aqui na parte de baixo. Então, como que eu estou girando a peça desse jeito? O mouse tem a bolinha aqui, né? Eu clico no meio dessa bolinha, eu clico nela e movimento o mouse. Então, eu clico em cima do scroll do mouse e giro isso aqui junto, certo? Então, e como que eu faço para identificar qual o plano que eu vou ter que criar para trabalhar no fundo? Então, eu vou clicando. Claro, eu já estou dizendo que é o fundo pela prática, mas você está sem a prática, você quer descobrir qual plano que você vai ter que criar, você vai apertar a tecla Alt 1, então ele não vai se mexer, porque Alt 1 é referência a topo, então Alt e 1 lá em cima, lá no teclado, Alt mais 1, Alt 2, né? Então ele me dá o plano frontal, Alt 3 ele me dá o plano traseiro, Alt 4 ele me dá o plano de fundo. Esse plano de fundo é o que eu quero trabalhar, certo? Então a gente já fez duas coisas aqui, já mexeu com o nível e com o plano. Né? Esse plano de fundo é o que eu quero trabalhar. Da mesma forma, ele vai também, a partir do momento que eu seleciono ele, ele vai ser a origem para a minha usinagem. Então, quando eu peguei o plano de fundo, né, olha lá, bottom, né, mais traduzindo para o português, fundo, eu venho aqui em planos e vejo que a minha visualização está lá em fundo, ó, né? Desenho, tool, está lá em fundo, né? O ponto zero, está tudo em fundo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse plano aqui, ó. Eu clico com o botão direito do mouse em cima dele e duplico ele, ó. Duplico, né? Esse é um dos jeitos de criar um plano. Eu vou ensinar mais jeitos ainda nessa aula. Então, assim, criando esse plano de fundo, eu posso editar aqui dois cliques no nome, posso até colocar aqui, ó, para ficar mais claro para todo mundo, dois cliques, escrever aqui, ó, fundo, enter. Então, quando eu criei esse plano de fundo, para fazer o meu sólido, eu já estou pronto para também fazer as minhas usinagens. Porque como eu vou criando os planos para poder fazer as modificações na peça, quando eu for editar as usinagens, eu só vou selecionando os planos que eu quero editar. Então, vamos lá. Aqui no plano de fundo, né, quando eu cliquei nesse plano de fundo, editei ele, né, eu digo a origem dele. Ó. Então, ele está no X0, no Y0 e o Z está na face. Ó, tá? O Z eu vou colocar ele aqui para cima. Então eu clico no botão direito aqui em cima, coordenada de um ponto. Pera aí, deixa eu dar um ESC aqui e fazer de volta. Agora ele vai me obrigar a selecionar um ponto. Pera aí. Vou zerar aqui de novo. Pera aí. 0, Enter. Clico com o botão direito aqui dentro, se eu quiser alterar ele, e coordenada de um ponto. Qual é a coordenada de um ponto que eu quero? Eu quero aqui, ó. Quero essa face aqui. Ele vem aqui para o centro, ó. Então lá na máquina, meu zero peça vai ser no centro do pentágono, certo? Fechou. E aí, com esse plano de fundo, ele já me dá a liberdade de desenhar aqui. Lembra que nessa parte aqui, ó, vou clicar com o scroll e vou girar. Lembra que nessa parte que a gente já desenhou e depois transferiu os arames ou as linhas, os desenhos para o plano 2? Agora a gente já vai criar antes o nível e vai deixar ele selecionado. Então eu aperto o Alt 1, né? Quando eu aperto o Alt 1 e o plano esteja tudo selecionado, então o que eu faço? Eu clico aqui, trago o G para cá, trago o WCS para cá, o C e o T. Tudo para cá. Todas as minhas referências no momento de desenho, de zero peça, de ferramenta e de trabalho, as 4 referências ali estão no fundo. E aí o que acontece? Eu vou fazer mais um entalhezinho aqui. Então agora o que a gente quer aqui? A gente quer fazer um wireframe, só que a gente quer fazer ele direto no nível certo. Então a gente vai em níveis, né? E ao invés de clicar aqui em Oblong, ou 1, ou 2, ou 3, eu vou clicar aqui, ó, nível 3, Enter. E aqui ele vai dar os detalhes agora para o nosso sextavado. Tá lá. Deu o espaço para o nosso sextavado. Veja que o verdinho, o Vzinho aqui está no 3, ó. O certinho aqui, ó, a seleção de plano de trabalho, de nível de trabalho está no 3, certo? Então o que acontece? A partir do momento que eu seleciono ela no 3 ali, tudo que eu desenhar vai parar nesse nível aqui. Vamos lá fazer o teste? Eu vou deixar até essa janela aberta aqui, ó.
Eu pego em Area From, formas retangulares, polígonos, e agora eu quero fazer um polígono de 6 lados. Quero fazer um sextavado para colocar uma chavealha ali e apertar esse cara na mesa. Então vamos lá. O tamanho do raio ali vai ser 10. Vou fazer um sextavado um pouco menor. E clico aqui, ó. Lá. E vou ancorar ele ali, ó. Raio de 10. Aí, beleza. Ele se encontra lá dentro. Quando eu der OK aqui, fechou. Veja que eu já tenho lá, ó, 6 entidades no nível 3. Eu já estou criando ela dentro do nível. Isso é importante para você conseguir separar e virar a peça e construir toda a peça em um programa só. Beleza? Então vamos lá. Feito isso, eu vou dar uma caprichada aqui, tirar esses pontos de quebra aqui e vou criar aqui um raiozinho. Filete, né? Raio. E agora eu quero um raio de 20. Beleza. Clico aqui. Opa, raio de 20 ficou muito grande, caramba. Quero um raio de 5, tá bom. E eu clico aqui, clico aqui, clico aqui. Clico na que eu quero e na próxima, na que eu quero e na próxima. Dou OK. Beleza. Agora eu vou fazer a extrusão dessa geometria. Então, de novo, sólidos e extrusão. Qual é o perfil que eu quero extrudar? Quero extrudar esse sextavado aqui. Dou OK e dou OK. No caso, ele já está com uma medida ali. A gente não vai fazer um sextavado tão alto, até porque, né, só para fins de instrução, mas você poderia clicar aqui e alterar a medida conforme o seu gosto, tá? Então eu vou deixar ele com 20 mesmo ali e vou dar um OK. Veja que eu não preciso mais preservar ele lá, ó. Se eu precisar fazer uma mudança no meu sólido, o nível 3 já contém todas as entidades do nosso sextavado. Tá, Robert, agora, como que eu faço para entender melhor essas questões de nível? O nível da peça, à medida que você vai trabalhando, você pode ocultar ele ou exibir ele. Então, quando eu for criar uma usinagem, né, em rampa aqui, por exemplo, para poder fazer essa remoção, esse bolsãozinho aqui, fazer essa remoção, eu posso ocultar todas as outras linhas aqui, ó, né, menos o sólido, né, porque o sólido pertence, né, até o sólido, se você quiser, para selecionar mais fácil, porque o sólido pertence ao nível 1, né, e se você quiser ocultar até o sólido, você pode ocultar até o sólido para fazer essa seleção aqui, tá? Beleza, fechou. Então, agora a gente vai trabalhar com criações de planos e níveis de uma diferente forma. Agora a gente vai criar em relação à face do sólido. Então imagine que cada lado desse pentágono aqui, ó, tá vendo? A cada lado desse pentágono aqui, a gente vai ter uma operação diferente para executar, né? Vamos supor um oblongo diferente, um furo diferente, uma geometria diferente. Então vamos lá. Então eu volto ao meu plano de origem, que é o plano topo 1. E ao invés de eu ficar procurando aqui, ó, nas funções Alt, quais são as funções Alt? Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4 e Alt 5. Então, Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4 e Alt 5. Eu vou criar o plano já em relação à face do sólido. Veja que bacana que é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Planos. E aqui ele me dá essas funções, ó. Os planos que eu já criei, né? O plano de fundo tá aqui. O plano de topo, que a gente também já está trabalhando com ele. E aqui ele me dá uma função aqui, ó. Novo plano em relação ao quê? A uma geometria, né? Em relação a um plano, em relação a uma face ou em relação a uma entidade. Em relação a uma face, eu clico em cima dele e ele me pergunta lá, ó, selecionar a face do sólido que você quer criar o plano. A face que eu quero criar o plano é essa aqui, ó. E dou OK. Beleza. Feito isso, ele pediu o nome do plano. Aí eu vou criar aqui, ó, detalhe 1, porque a gente vai fazer isso em todas as faces dele. Então, detalhe 1, para poder fazer o exercício mesmo, treinar. Detalhe 1 tá ali, né? OK. Quando eu crio esse detalhe 1, ele já colocou aquele gnomo ali, ó. Eles chamam de gnomo ali, aquela funçãozinha. Então, eu seleciono o G, trago para cá, o WCS para cá, o C e o T também trago para cá. E aí vai de como a peça está na máquina, né? Se a peça estiver apertada na máquina assim, né? Então quer dizer que a minha peça está apertada de frente na minha morsa aqui, né? Então aqui minha peça está apertada, ela está apertada em relação a Y, X ela flutua, né? E o Z está na face. Então se eu clicar no scroll e deixar uma giradinha aqui, ó, minha peça está apertada de frente. Ô Robert, mas se minha peça não estiver apertada de frente? Opa, você vai ter um problema, primeiro que é um pentágono, ela vai querer cuspir a peça, né? E segundo, se a tua peça não estiver apertada de frente, você pode clicar com o botão direito aqui e editar esse plano. Quando você clica em editar esse plano, você pode fazer o que você quiser com a peça, ó. Rotacionar ela, fazer o que você quiser com a peça para fazer a origem. Por que eu nunca rotaciono a peça aqui em transformação? Porque a partir do momento que eu rotaciono a peça aqui em transformação, eu bagunço todos os meus planos, né? Todos os outros que são dependentes dessa peça aí. Beleza? Então aqui em detalhe 1,
né? A minha peça tá apertada de frente mesmo na morsa. E eu vou fazer uma usinagenzinha aqui, um detalhe aqui, ó, na barriguinha dela aqui, tá? Então a gente vai fazer aqui uma forma retangularzinha aqui, né? Vai fazer uma forma retangular. Vai pegar um oblongo ali para fazer, vai soltar ele ancorado pelo centro aqui, ele já tá, né? Porque foi a última função que eu usei. E vai fazer um oblongo aqui nela, com um comprimento de 20, né? Perdão, com a largura de 20 e com a altura de 30. Beleza, ok, né? E aí, cara, o que eu fiz aqui? Eu criei esse oblongo sem criar o novo nível, para a gente começar a treinar isso aqui. Então agora nível, nível 4, beleza? E eu coloco aqui, ó, oblongo 2. E trago essa entidade para cá. Clico em todas, seleciono, posso apertar ou a função F4 ou analisar a entidade. E venho aqui e coloco aqui, ó, nível 4 e propago, né? Quando eu coloquei em propagar, veja que ele já atualizou as 4 para cá, ó, e eu aplico. Então eu tenho 4 entidades aqui, a partir do momento que eu oculto ele, ó, tiro daqui, né, o Vzinho para mim conseguir ocultar ele, trago o Vzinho aqui para cima, depois eu clico nele, a partir do momento que eu oculto ele, ele já não se encontra mais aqui. Mas eu quero que ele fique visível para a gente poder criar o sólido aqui. Então é importante que você crie o sólido também no nível. Então eu trago o Vzinho para cá, venho na função sólido e faço a função de extrusão novamente. Seleciono todo o perfil, tá vendo? Todo o perfil, dou um OK e corto esse corpo aqui, ó. Olha lá. Corto esse corpo aqui com 20 mesmo, não tem problema ela encontrar a outra lá, né? Estou fazendo essa pecinha aqui mais para fins de treinamento mesmo, dou um OK. Cortou. Ô Robert, agora eu vou criar para essa e para essa e para essa face aqui outras formas geométricas, né? Eu consigo rotacionar essa função aqui, tá? Mas calma, não é esse o intuito. O intuito é você treinar as funções de criação de plano, níveis e ficar tudo certinho, belezinha, tá? Então vamos criar já o nível 5 novamente e falar aqui, ó, oblongo 3, né? Oblongo 3. Robert, mas se os oblongos forem iguais, não tem por que eu criar eles. Eu só aperto a peça e vou rotacionar na morsa e rodando o mesmo programa. Ótimo, né? Por isso que eu vou fazer a função aqui de não usar os mesmos oblongos e fazer tamanhos diferentes. E agora aqui, criado o oblongo 5, ele não tem nenhuma entidade, eu vou aqui em planos e vou lá criar um novo plano em relação à face do sólido. Clico aqui, dou OK. Feito isso, eu coloco lá detalhe 2. Dou OK. Ele criou meu plano lá do jeito que eu queria. Trago as funções todas para cá. Então, usinagem, plano, vista, desenho. Crio minhas formas retangulares. Ou eu posso vir aqui, ó, recentes funções. Ó. Qual foi a minha função recente aqui? Foi o oblongo. Quando eu clico no oblongo, ele já está configuradinho aqui, ó, com a minha função recente. Eu clico nele aqui. E, como eu disse, eu vou fazer oblongos de tamanhos diferentes para que você execute, né? Faça as usinagens diferentes, porque a próxima aula é só para a gente usinar com os planos diferentes. Fazer a máquina fazer toda essa peça aí com planos diferentes. E digo lá que a altura dele agora é de 40. Digo lá que ele é um pouquinho mais estreito que esse tem 12, tá? Dou OK. Porque como eu já criei meu nível antes, agora eu não preciso transferir, ó, já tem 4 entidades no meu nível, tá vendo? Agora é só fazer a função de extrusão. Então, extrusão, seleciono, dou OK e faço o corte sem medo algum lá, nem que rompa lá embaixo, não tem problema. Vamos lá. Beleza? Vamos fazer essa peça vazada mesmo. E dou OK. Beleza? Agora eu vou exercitar, vou criar esse, esse e esse que está faltando. Agora eu vou fazendo um pouquinho mais rápido só para a gente fazer exercício. Então, 6, detalhe 6. Aqui, ó. Oblongo 4. Né? Vocês têm que ter essa peça salva para a gente dar sequência na próxima aula, tá? E aí, oblongo 4 está criado o nível, agora eu vou criar meu plano, né? Então, novo plano, né? Plano em relação ao quê? Em relação à face de um sólido. Em relação a qual face? Aqui não tem ainda. Dou OK. Dou OK. Opa, perdão. Detalhe 3. Deixa eu ver se é o 3 ou se é o 4. Eu posso editar. É o 3. Beleza. Dou OK. Dou OK. Tudo certinho ali. Beleza. Vou pegar formas retangulares ou vir em recentes funções. Formas retangulares. Vamos criar um oblongo menor, mais estreitinho. Né? Vamos criar ele aqui com 9, para a gente poder criar ferramentas.
diferentes e 20 de comprimento. Dou OK. Vou vir na função extrude, que é uma função recente. Pego ela aqui, dou OK, faço o corte. Beleza? Tá feito o corte lá. Tá? Dou OK. Beleza, gurizada. Aí. Vai sobrar uma emendinha lá no meio, não tem problema. Né? No caso, se fosse uma peça real, ela cairia aquela pontinha lá. Volto para a criação aqui, só confirmação de se está gravando aqui. Tá gravando. Aí. Volto para criar mais essa face e mais essa face, tá? Então vamos lá. Planos, né? Crio um plano em relação à face de um sólido. Essa face aqui, eu posso rodar com o scroll do mouse um pouquinho se precisar. Dou OK, dou OK. Né? E aqui é detalhe 4. Esse plano se chama detalhe 4, por quê? Porque eu vou ancorar depois as usinagens nesse plano. Eu tenho que ter esse plano para que o zeramento da máquina faça a partir desse plano aqui, tá? Vou lá em funções recentes, retangular shapes, pego aqui, criar um mobilon um pouco maior agora, né? Vou até arredondar a medida aqui 25 para 40. Dou OK. Funções recentes ainda, extrusão, OK, OK. Olha lá. Beleza? E aí, por fim, a última face que está faltando. Vou até diminuir um pouquinho o 20 aqui para não estourar nossas outras peças. Ah, não estourou nenhuma. Não tem problema. Vou deixar o próprio 20 mesmo. OK. Beleza. Agora, o último lado, né? O último lado é essa face aqui. Dou um certinho aqui, dou um OK. Nível 7, crio o nível 7, dou Enter. OK. Oblongo 5. 5. Né? Vou criar um plano, referente a essa face. Então, planos, novo plano, face de um sólido, OK, OK. Detalhe 5. OK. Agora eu vou criar um nível, né? Ah, não, já está certinho ali, oblongo 5, detalhe 5. Agora eu vou criar a minha geometria ali. Deixa eu só voltar em planos e trazer tudo para cá. Então, para que eu faça o desenho desse plano aqui, eu tenho que trazer todas essas funções para cá. Eu clico nessa caixa, nessa caixa, nessa caixa e nessa caixa. Beleza? E aí eu vou criar agora um diâmetro aqui. Né? Então, eu clico lá em círculo a partir do centro. Digo que o meu diâmetro aqui é diâmetro de 25 e dou OK. Beleza? Feito isso, eu vou em sólidos, extrusão, clico e dou OK. Né? Cut body. Ele está me dizendo que vai romper alguma coisa ali. Vamos ver se ele vai deixar eu cortar. Ah, booleana remover. Peraí. Ele está pedindo para mim usar uma outra função aqui para cortar. Deixa eu fazer um pouquinho mais baixo, só para a gente fazer uma aula mais fluida aqui. Vou fazer aqui com 5. Aí. Só para não cortar aquela ponta ali. Ele estava pedindo para mim usar uma outra função que eu não quero usar agora, que é mais complexa, que é a função booleana aqui, para poder cortar aquela parte que sobrou lá dentro. Tá? E aí eu vou fazer com 5. Olha lá. Com 5 aqui tá ótimo, de profundidade. Aqui, ó, 5. E dou OK. Beleza. Então agora eu tenho todos os meus níveis e meus planos criados, tá? Agora, o que eu vou fazer, né, a partir disso? Eu vou fazer as quebras de arestas aqui, né? Todas as quebras de arestas aqui, então eu vou exibir todos os meus níveis. Olha lá. Todos os meus níveis estão exibidos, tá vendo? Só para a gente finalizar esse sólido para começar a usinagem, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Wireframe, sólidos, e eu tenho que chanfrar uma entidade aqui de um sólido, né? E eu posso chanfrar ela por... Deixa eu ver aqui, uma distância, duas distâncias, não, vamos pegar constante filete. Um rainho, um chanfro, vamos de chanfro mesmo. O chanfro aqui de uma distância, só para facilitar o primeiro lado, e ele me disse aqui que eu posso selecionar de algumas formas, né? Selecione as entidades que você quer chanfrar. Então, quais que eu quero chanfrar? Eu quero chanfrar essa aqui, essa aqui eu quero chanfrar, né? Quero chanfrar essa aqui, ó. Opa, peguei todo o bloco aqui, peraí. Deixa eu dar um ESC aqui. Chanfro de uma entidade, essa e essa. Vou dar um OK só para a gente não bagunçar muito. E aí eu vou criar o tamanho dos meus chanfros. Para fazer essa criação de chanfros, eu não vou fazer alteração de planos, tá? Veja que a minha linha ali ainda continua ali para me fazer a seleção. Então ela está num nível diferente. Eu vou fazer um chanfro de 1 milímetro aqui.
tá? Vou dar um aplicar aqui, ó, mas não vou dar OK. Por quê? Aí assim eu continuo usando a função, tá bom? Eu continuo usando a função de chanfro. Dou um OK. Pego a próxima função. Dou um OK. Tá lá meus chanfrinhos. Beleza? É assim que é a minha peça. Dou um OK. Eu quero chanfrar essa geometria aqui também. Quero chanfrar essa aqui. Eu posso ir pegando, né? À medida com que eu vou pegando o jeito da coisa aqui. Vou inclinando ela com scroll e vou trabalhando. Eu dou um OK. Eu vou dando um OK só para mim não perder meu trabalho. Quem sabe eu seleciono errado, tem que dar ESC. Então pego essa aqui, dou um OK. Olha lá. Beleza? Chanfrado, dou um OK, vou para a próxima. Essa, vou girando aqui, ó. Dou um OK, pego essa, dou um OK aqui em cima, dou um OK aqui. Continuo fazendo a minha função aqui, ó. Essa eu quero chanfrar, essa eu quero chanfrar. Dou um OK. Beleza? Essa aqui também, a função do fundo aqui, dou um OK para eu poder pegar ela. Opa, essa aqui eu quero chanfrar, essa aqui. Beleza, todas as minhas formas geométricas estão chanfradas, eu dou um OK aqui. Fechou? Todas as minhas formas geométricas estão chanfradinhas. Vou chanfrar o fundo da peça aqui que ficou faltando, ó. Pego essa aqui e dou um OK. Fechou. Feito isso, chanfrado aqui estão as pecinhas aqui, tudo zeradinho. A gente encerra essa parte, por quê? Vai ser demorado para vocês vão ter que voltar voltando, até porque tem uma questão de prática aqui, vai ser demorado para vocês criar essa geometria, né, com todos esses planos, até pela questão de ter trocado de software, pegar no software mais recente ou não conhecer. Mas você tem que chegar ao fim desse modelo aqui, né, nessa aula, você tem que chegar ao fim desse modelo aqui para essa aula, beleza? E aí, muita coisa que eu usei aqui, tanto a criação de sólido, como níveis, planos e etc., já pode usar no Mastercam mais antigo, tem essas funções, eu não estou usando nenhuma função aqui exclusiva do 2023. A própria função de nível aqui, e a função de plano, apresenta-se em várias outras áreas do Mastercam, em vários outros Mastercams, na verdade, né? Os mais antigos, ou até o 2024, tá todas presentes aqui. Então, a partir do momento que eu fiz isso, ela criou uma árvore do meu projeto, ó. Tá vendo, ó? Na qual eu posso editar unicamente, ó. Beleza? Então aqui, parte de ferramenta, a gente ainda não mexeu hoje. A ideia é só a gente trabalhar a questão de planos, de níveis, sólidos, né, funções recentes, e começar a entender um pouquinho do software aqui. Tá, ô Robert, mas o intuito aqui é a usinagem. Claro, o intuito aqui é a usinagem. Mas para que a gente possa fazer aquela aula mais complexa, mais para frente, todo mundo tem que estar com o pensamento alinhado. Esse pensamento alinhado vai fazer com que a aula flua e fique um curso bem legal. Beleza? Obrigado por assistirem a aula. Tudo de bom para vocês. Boa tentativa. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. A gente vai se desenroscando aos poucos. Beleza? Tchau, tchau. Obrigado, gente.